Completo hoje 68 anos e entro nos 69. Sou nascido no dia 23 de outubro de 1919. De todas as alegrias que tenho no dia de hoje, porque hoje eu fui cercado de muitas alegrias. O meu filho me telefonou, ele é pastor lá em Mato Grosso, dando-me alegria dos seus cumprimentos pelo meu aniversário. Mas eu não sei se ele sabe que a maior alegria que eu tive hoje e que eu devo ter tido destes últimos tempos foi uma notícia que ele me deu. Disse: domingo passado, numa das igrejas que eu pastoreio, estávamos com o templo superlotado. Você sabe, papai, quem pregou? Eu quero saber. Foi o teu neto, o Alcir. Ele pregou. Eu disse: e o que ele pregou? Ah, você sabe. O que ele pregou? Ele pregou a importância da nossa morte com Cristo. Me comoveu. Eu me lembro que um dia eu tive a participação neste pacto com o Senhor no capítulo 59 de Isaías, no verso 21. E este pacto maravilhoso que aborda a nossa descendência. Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, aleluia, nem da boca dos filhos dos teus filhos, glória a Deus, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Porque um dia eu chorei aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, se eu tenho filhos para o inferno, melhor seria que não os tivesse. Tem misericórdia, salva-os. E o Senhor tem feito esta obra maravilhosa. Mas Ele disse que a sua graça se estende aos filhos dos filhos. E assim glorificamos o Senhor por este privilégio maravilhoso que temos de vermos a sua obra acontecer no nosso meio. Eu estou muito alegre pelo que o Senhor tem feito, por sua misericórdia sobre todos nós, sobre todos aqueles que Ele está alcançando com esta mensagem transformadora, esta mensagem que não é água com açúcar, que não é engano, que não é confusão, mas ela é tão clara que o inimigo não está confuso, está em pânico, porque ele sabe que ele está perdendo. E agora, perde mais uma vez, porque o assunto que temos para esta noite é o nosso libertador poderoso. Em nome dele é que estamos aqui abrindo o texto em Lucas, capítulo 1. Os versos 68 a 75 que eu lerei. Depois os irmãos irão me ajudar nas leituras seguintes. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E para nós fez surgir um Salvador poderoso na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abraão por nosso pai, e de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o serviremos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Jesus, poderoso Salvador,
nós te adoramos na beleza da tua grandeza, Senhor, e pelo alcance do teu poder que está fazendo esta obra no nosso meio. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome. Amém. Amém. Você cuidando bem do original, neste verso 69 que foi lido, vai descobrir que ali ele nos suscitou não propriamente uma salvação poderosa, mas sim uma pessoa que é um Salvador poderoso, é a pessoa de Jesus. E agora aqui, no capítulo 7 de Hebreus, o verso 25, está nos mostrando que ele é o que pode salvar perfeitamente. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele salva perfeitamente porque ele é poderoso. Este é o ponto que está nos chamando a atenção agora. Porque naquele dia que o Pai foi lá no fundo daquela sepultura, tocar no seu filho que se achava realmente morto, deu-lhe pelo Espírito Santo a vida, porque é lei do Espírito dar vida. E com grande poder, o Pai o elevou a príncipe e salvador, com todo o poder para salvar. Ele está colocado, conforme o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Ele está colocado no mais alto poder, no mais alto posto, não somente sobre a terra, mas também sobre os céus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Deus não poderia se apresentar de outra forma. Quando ele se deu a conhecer mais de perto a Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, nós notamos aí no verso 1 que ele diz quem ele é e lhe dá um dos seus nomes. Aliás, é o nome de entrada, é o nome de senha que ele tem para apresentar-se em qualquer lugar. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e eu te farei perfeito. Amém. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. No hebraico, esse nome Todo-Poderoso, o nome, porque poderíamos chamar apenas de atributo, quer dizer, ele tem todo o poder nos céus e na terra, mas ele não se chamou ali por atributo, ele deu o seu próprio nome. Ele disse: o meu nome é El Shaddai. E esta palavra El Shaddai significa o nome de alguém que tem todo e absoluto poder em todos os tempos e em todo lugar. El Shaddai. E agora, no capítulo versículo 35 do capítulo 4 de Daniel, nós temos aqui um comentário sobre esta onipotência do nosso Deus. 4:35 de Daniel. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhes diga: que fazes? Não há quem impeça a sua mão. Não há quem estorve a sua mão. Não há quem conteste o seu poder.
Quando Deus falava a Moisés, ele lhe disse no capítulo 6 de Êxodo, no versículo 3, que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é El Shaddai. Depois ele disse, eu sou também Jeová. El Shaddai e Jeová são títulos muito semelhantes, muito parecidos. Vamos verificar aí. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Senhor aqui é Jeová. Jeová significa, em primeiro plano, o dono, o proprietário. O irmão sabe por que eu posso fazer o que eu bem quiser deste relógio? Responda. Por quê? Porque é meu. Este é o sentido do nome Jeová. Eu mando nessa coisa toda, porque isso tudo me pertence. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Logo, é o nome Senhor. El Shaddai é todo-poderoso e Jeová é aquele que manda em tudo isso aqui, porque é tudo dele. E no sentido de Senhor, nós temos a tradução para o latim, que é a palavra Domini. Domini, traduzido para o português, é dominador. Dominador é aquele que governa o que lhe pertence. Mas agora, para descrevermos que ele veio para realizar uma salvação poderosa, porque ele é o Todo-Poderoso. Não poderíamos esperar uma salvação inferior à grandeza do que ele realmente é. É o Todo-Poderoso. E agora nós vamos seguir alguns passos desta salvação poderosa. Em primeiro lugar, meus amados, ele procedeu à nossa reconciliação pelo seu sangue. Colossenses 1:20. É preciso correr sangue nesta mensagem. E este sangue do Todo-Poderoso, porque neste sangue entra o nosso primeiro passo, que tem que ser o da reconciliação. E que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Por que reconciliar? O verso 21 explica. Por que reconciliar? A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Em todo tempo que nós pensamos em reconciliação, temos logo que nos lembrar de uma inimizade. E na verdade, há uma inimizade. E eu sei que uma das coisas mais tristes desta inimizade é o pecador sendo inimigo de Deus. E sabe o que mais? Engana-se. Engana-se. Tem uma porção de pessoas aqui olhando para mim dizendo, eu não sou inimigo de Deus. Este é o seu engano. É. Mas eu não tenho esse propósito. Mas é. O texto disse aqui, inimigos pelas suas obras más. Eu sei de muitas pessoas que andam com muito boa intenção na vida. E o inferno se enche de gente de boa intenção. Mas todo o lixo lá da sua casa, ele está mandando descarregar lá no quintal do seu bom vizinho. E não sabe porque o bom vizinho não está muito contente com ele. Não sei por quê. É um gato morto, joga lá no quintal do nosso bom vizinho, não é? E mais um problema aí, mais uma sujeira, joga lá no quintal do seu bom vizinho. Depois ainda a gente sai lá na porta da rua para dizer, esse é o melhor amigo que eu tenho.
Mas Ele está vendo que a sua conduta nega esta sua boa relação. Se você é um pecador, você nunca deveria dizer, eu sou amigo de Deus. Você é um ofensor a cada passo. E tem dentro de si uma natureza que não quer nada com esse Deus. Você precisa se conhecer a si mesmo. Você precisa descobrir quem você é, especialmente com relação a Deus. Porque você precisa desta reconciliação. Jesus não fez ali uma reconciliação banal, sem proveito, sem razão. Ele sabia que nós precisávamos deste conserto. E no seu sangue, então vem a reconciliação. E a reconciliação é tão gostosa, porque o Senhor propôs o sangue de Jesus para a nossa reconciliação. E qualquer pessoa que a esta altura diga, reconheço que sou um inimigo de Deus, pela minha conduta, pelo meu comportamento, pelas minhas maldades infringidas contra a sua santidade, contra a sua justiça, contra o seu amor. Reconheço isto, mas eu aceito o sangue de Jesus que foi derramado para consertar esta minha relação com Deus. E aí já está um começo vitorioso. Depois desta experiência de reconciliação, a palavra de Deus nos mostra que Jesus é o nosso Salvador poderoso pelo fato dele nos ter atraído para aquela morte com ele na cruz do Calvário. Porque aqui, nesta nossa morte com ele na cruz do Calvário, alcançamos também o direito da ressurreição. E aqui então entra a palavra regeneração. A primeira foi pela reconciliação. Agora a segunda pela nossa regeneração. Ele sabe que para nos salvar, o nosso único remédio seria a nossa regeneração. É como um mecânico consciencioso que chega no seu carro de modelo 26, pode ser Ford, pode ser Chevrolet, pode ser Cadillac, mas ele terá que lhe dizer, este carro já está com 52 anos, seria? Ele não tem mais nada. Ele não presta para mais nada. Ele não vale mais nada. Não adianta tentar conserto. Eu me recordo quando comprei uma vez um 29. E um dia eu resolvi caprichar. Eu disse, eu vou cuidar do conserto deste carro. Vamos reformar o motor. Vamos reformar o câmbio que já está escapando quase tudo quanto é marcha. Vamos reformar a lataria, mas está tudo tão enferrujado. Meu pai, não dá. Não tem conserto. O homem não tem conserto. Você não tem conserto. Você precisa de uma ação divina, ação radical, ação que vai tomar a sua velha natureza, vai tirá-la ali naquela cruz e vai lhe colocar aí uma coisa inteiramente nova, chamada vida de Cristo. Esta é a maneira como ele salva. Ninguém poderá conhecer o poder desta salvação se ainda pretende uma reforma, se ainda pretende um remendo, uma meia sola. Eu achei muito engraçado quando um irmão, um dia que eu falava por esta área, e ele gritou lá do auditório, meia sola. Digo, você é sapateiro, rapaz? Disse, conheço. Meia sola é o que é? Você pega o sapato velho, o couro em cima está todo velho,
Então tira-se aquele resto de trapo de sola que está lá e coloca-se ali no lugar um pedaço novo de sola. Chama-se um remendado, meia sola. Geralmente o que vai acontecer é que o restante velho se acaba e depois você fica outra vez só com a meia sola. E o Senhor Jesus disse: eu não vim melhorar o homem, eu vim trazer uma salvação poderosa, porque o homem precisa de uma transformação radical, de uma transformação total, de uma transformação plena. E chama-se pregador falso, chama-se pregador que não tem receios de enganar o povo com estas mensagens que não são a transformação total de uma vida. Porque é a proposta pelo Senhor. Lá em João, capítulo 3, versículo 3, nós temos o Senhor Jesus Cristo lançando a mensagem do novo nascimento como um ultimátum a cada indivíduo na face da terra. Um ultimátum sine qua non. Ou o homem nasce de novo, ou não tem reino de Deus e vai para o inferno. Não existe um meio termo aí. A palavra de Cristo aí é decisiva. Nenhuma pessoa deveria tomar isso por um remédio, por um lenitivo, por um paliativo, porque o que Jesus está dizendo aqui é a solução, e a solução plena. Disse-lhe Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Salvador poderoso. Salvador poderoso que conhece a nossa necessidade. Perdemos um amado irmão, precioso companheiro, há poucos anos passados. Uma certa ocasião, ele teve uma pequena dúvida na próstata. Foi ao médico e o doutor disse: você precisa de uma cirurgia, mas tão leve, tão insignificante. Vamos fazê-la. Marcou a cirurgia. Até houve motivo para ele não ir trabalhar conosco no Vale do Paraná naquela ocasião, pois a cirurgia o impediu, embora pequena. Mais ou menos 4 anos depois, vem a notícia alarmante. Ele está com câncer. Meu Deus, o que é isto? Corri para lá. Outras pessoas correram lá e fomos ver, o caso era irreversível. Dentro de poucos dias mais, ele estava morto. Aí, conversando com pessoas da família, alguém me disse: pastor, se aquela pequena cirurgia fosse tratada devidamente, fosse tratada com a devida prudência, ter-se-ia constatado num exame de biópsia, que era canceroso, aquele pequenino tumor, e ele estaria vivo por muitos anos mais. Você já viu o que significa tratar o problema perifericamente? Ele é fatal. Ele é fatal. E eu estou falando que é fatal este negócio de uma conversãozinha religiosa, de umas decisões formais, de uma série de coisinhas que nós estamos chamando de aceitar Jesus Cristo e de se batizar numa igreja como sendo isto a solução do problema do homem. Isto é falso. É preciso nascer de novo, porque se não nascer de novo, a consequência é esta, é inferno, porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus é um Salvador poderoso, que ele sabe que o homem precisa de uma salvação profundíssima,
E Ele tem esta salvação. E Ele pode fazer esta obra. Por isso diz aqui a palavra: bendito é este Deus que nos levantou um Salvador poderoso. E é com o seu glorioso poder que nós temos então condição de experimentar esta salvação poderosa. E agora que estamos dizendo, Ele, naquela cruz, nos fez morrer em seu corpo, para aplicar aqui uma medida radical. Capítulo 7 de Romanos, versículo 4, mostrando-nos claramente que no corpo do Senhor Jesus Cristo, todos nós fomos incluídos, para que tivéssemos ali uma morte radical. Não é possível ser morte se não for radical. E para termos então a solução radical do nosso problema. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Eu gostaria de usar esta versão: estáis mortos pelo corpo de Cristo. Há muitas pessoas que estão nos visitando nesta noite. E a Bíblia está dizendo que estes visitantes também estão mortos pelo corpo de Cristo. Lá onde Cristo morreu, você também morreu. Você poderá dizer: eu não creio isto, porque você não está ouvindo com interesse esta verdade. Mas você precisa crer. E você sabe por que eu estou pregando isto, que você está morto pelo corpo de Cristo? Porque eu creio isto. Porque a palavra de Deus está dizendo que todos nós fomos mortos no corpo de Cristo. E você sabe também de uma das razões por que se prega esta nossa morte no corpo de Cristo, é porque Deus fez isto. E Ele não faria uma obra banal, uma obra sem razão, sem efeito, sem resultado. Ele nos fez morrer ali. E como é bom a gente passar por este processo radical. Morte, depois de ser uma coisa tão terrível, para nós tornou-se muito sublime. Nesta nossa morte no corpo de Cristo, nós alcançamos a graça da justificação. Romanos 6, 7. Que bênção é esta justificação. Mas é justificação prática. Não se trata aqui de hipótese justificativa, mas sim de verdade. Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Salvação poderosa. E Salvador poderoso. Tão poderoso que desceu onde nós estávamos para nos salvar. Você pensa que você estava na terra? Quando Jesus nasceu aqui na terra, Ele não nos encontrou. Sabem? Sabem por quê? Porque Ele veio ser aqui na terra um homem perfeito, um homem sem pecado. Portanto, Ele estava completamente longe de nós. Mas quando Ele aceitou ser morto no pecado, ser morto pelos nossos pecados, ali Ele nos encontrou, porque Ele nos achou mortos em nossos pecados. E foi para nos justificar que Ele ali morrendo nos fez morrer em seu corpo. E depois, meus amados, para nos dar uma salvação poderosa, vejam o que aconteceu. Ele foi ressuscitado. Ao ser ressuscitado, nos deu também da sua vida. E, consequentemente, nos deu da sua ressurreição. É na versão da atualizada que vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou destacando os potenciais salvadores de Cristo. Primeiro, destacamos o seu sangue. Segundo, destacamos a sua morte. Agora, a sua ressurreição. A palavra nos diz aqui que o Senhor Jesus Cristo estava morto lá no fundo daquela sepultura. E a palavra ressuscitar o sentido da palavra ressuscitar é bem semelhante à palavra regenerar. A palavra regenerar é anagenesis, palavra regeneração. E a palavra ressuscitar é anastasis. Não sei se alguém aqui se chama Anastácio. A palavra Anastácio é uma das mais bonitas palavras, porque significa um ressuscitado. É alguém que ressuscitou com Jesus. Eu sou um Anastácio. Eu não sou só Renato não, viu? Eu me chamo Anastácio Renato. Mas o certo é que Anastasis significa ganharmos a vida juntamente com Ele. Ganhamos um segundo estado de vida. Perdemos a nossa velha vida na morte com Ele e não ficamos mortos. Fomos ressuscitados juntamente com Ele. E que maravilha, meus amados, é que agora somos salvos, como disse esse texto, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos. Aqui aparece a salvação. Porque a vida de Jesus Cristo pode salvar, ou não pode salvar? Pode salvar. Em seu sangue Ele pode salvar. Em sua morte Ele pode salvar. E em sua vida Ele pode salvar. Romanos capítulo 5, versículo 10. A palavra de Deus aí destaca perfeitamente a nossa salvação pela vida maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos pela sua vida. Eu quero dizer aos senhores que nós estamos hoje vivendo num mar de religiões que não creem no poder salvador de Jesus Cristo. Tem lá o nome de Jesus Cristo, fazem negócios de Jesus Cristo, fazem propaganda de Jesus Cristo, tornam Jesus Cristo um utilitário a seus modos, mas não querem ficar na verdade fundamental de Jesus Cristo, que é exatamente esta salvação poderosa pela sua vida. Depois de apresentarem Cristo como Salvador, e se você chegar para um pregador deste e lhe perguntar, e Cristo nos salva de todo pecado? Ah, não, disso não. A gente tem que viver num pouco de pecado. Esse Cristo nunca foi Salvador, porque se Ele não salva totalmente, não é Salvador. Agora, passamos para o último pensamento, mostrando esta salvação poderosa do nosso Salvador poderoso. É que Ele está no céu. Ele está assentado à mão direita de Deus Pai. Ele está governando. 7:25. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque Jesus pode salvar perfeitamente. Ou como diz aquela outra versão sua aí, totalmente. Primeiro, porque Ele agora está vivo. E Ele está vivo, como diz o texto, para sempre. Ele possui uma eterna vida. E é esta eterna vida que Ele nos deu na nossa ressurreição com Ele. Mas a coisa ainda não está aí. A coisa está no poder da sua intercessão. Esta palavra intercessão equivale também à palavra mediação.
Ele ficou entre nós em todas as nossas necessidades e toda a nossa situação. No capítulo 1 capítulo 2 de 1 Timóteo, nós encontramos esta gloriosa e preciosa verdade no versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é mediador. A nossa salvação é poderosa porque não se baseia em nós. Não se baseia em nossos méritos. Não se baseia no que fazemos ou em nossas obras. E não se baseia em outras pessoas como nós, e muito menos em organizações, em entidades ou em qualquer outro sistema, quer seja religioso ou não. Não se baseia em nada disto a nossa salvação. A nossa salvação se baseia no fato da intercessão mediadora do Senhor Jesus Cristo, que se acha sentado à mão direita de Deus Pai, por nós, naquele lugar. Por nós. Porque diz o texto que ele está sentado ali intercedendo por todos nós. Esta é a razão do poder salvador que está em Jesus. Ele não está ali operando para perder. Ele está ali operando para prevalecer. Ele está ali operando para render a nossa eterna salvação. E você pode lançar a sua confiança neste Jesus, reconhecendo que o seu poder salvador é inconfundível e também indestrutível. Você precisa, a esta altura, chegar a um ponto que deve ser o lado que pode falhar. É que se este Jesus não é esta experiência cabal em você, é porque você está falhando do seu lado, no setor da confiança nele. Porque nós precisamos confiar nele como único, como suficiente, como Salvador poderoso que é, e lançarmos tudo nas suas mãos, certos de que não haverá falha nesse absoluto e perfeito Salvador. E agora, levantamos uma pergunta. Quem pode obter esta salvação real e poderosa? Você está interessado nesta salvação poderosa? Você está interessado em ter este Salvador poderoso, que salva completamente, que salva perfeitamente? Eis aqui algumas condições que Ele mesmo, por sua graça, nos propõe, do que apenas nos custa crer. Receba em primeiro plano a graça do arrependimento. Você não pode se arrepender. Quando o Senhor Jesus Cristo pregou dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus é chegado. Este arrepender não está nas possibilidades humanas. Eu sei que você vai me dizer: mas eu me arrependo. Você se arrepende de pecados. Mas o texto aqui não está dizendo arrepender-se de pecados. Está dizendo arrepender-se de você mesmo. Arrepender-se do que você é. Não é do que você tem feito, não. Este é arrependimento de pecados. Mas o arrependimento que a palavra de Deus nos oferece é exatamente o arrependimento de sermos pecadores.
Agora, não há no pecador uma disposição para se arrepender. A palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O arrependimento não está no coração humano. O ser humano não quer arrepender-se. O seu plano é amar as trevas. Por isto a palavra de Deus nos declara que Cristo foi poderosamente exaltado. Lá no livro de Atos, capítulo 5, versos 30 e 31, foi poderosamente exaltado o Senhor Jesus Cristo para nos dar este arrependimento. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento para perdão dos pecados, para remissão dos pecados. O Senhor concede o arrependimento ao pecador. No capítulo 11 de Atos, verso 18, eu estou agora continuando com esta mensagem, fazendo as leituras bíblicas. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. O arrependimento é concessão divina. Não pense que esse arrependimento que você pratica seja o que você precisa, pois a palavra declara que você tem que se arrepender, e este arrependimento de si mesmo só pode ser uma obra divina, uma obra do Espírito Santo, uma obra do Salvador poderoso. Agora, o outro lado desta gloriosa verdade é a palavra crer. Mas crer em quem? Crer em Jesus Cristo, este que é realmente o Salvador poderoso. Ele nos diz em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Você sabe o que é ser verdadeiramente livre? Entregue-se a Jesus e Ele lhe mostrará o que é ser verdadeiramente livre. Eu não sabia o que era ser verdadeiramente livre. Eu era escravo do pecado e pensava que era livre. Eu não sabia nem o que é ser verdadeiramente livre. Mas no Senhor Jesus Cristo, a gente encontra o que é a verdadeira libertação, porque Ele é o Salvador poderoso que o Pai enviou a todos nós aqui. Ele livra verdadeiramente. Os pregadores da salvação falsificada não admitem a total salvação de Cristo. Mas, no entanto, Ele pode salvar totalmente. E eu lhe levanto esta pergunta: você crê neste Cristo que salva totalmente, ou crê num Cristo que não é este, que não salva totalmente, e que supostamente salva parcialmente, salva proporcionalmente, como aquilo que Deus condenou lá no Velho Testamento, em Jeremias 8,11, dizendo: e eles curam a ferida da filha do meu povo superficialmente, e dizendo: paz, paz,
mas não há paz. Quem não tem a libertação deste libertador poderoso, não tem paz. Creia na palavra de Deus. Esta palavra de Deus declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto é João 8:32. Mas em João 1:29, João Batista, quando viu o Senhor Jesus, declarou esta célebre verdade: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se ele não fosse poderoso, este potencial de tirar o pecado do mundo em toda a sua extensão e do mundo em todos os tempos. Cristo é poderoso para tirar estes pecados. E agora então entendemos que ele tem poder de deixar o mundo sem um pecado sequer. Ele pode fazer isto. No livro de Sofonias 3:17, o profeta o apresenta como poderoso para salvar, declarando: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele é apresentado desde o Velho Testamento como um poderoso Salvador. Meu amigo, um Salvador que te deixa no pecado é uma farsa, é uma fraude. E uma salvação que não te liberta do pecado não é a salvação de Jesus Cristo. Você precisa levantar a sua cabeça e crer esta verdade total, porque Deus nos levantou um Salvador poderoso, e este é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um salmo que me encanta, porque posso confessá-lo de uma maneira tão gloriosa que enche o meu coração cada vez que o reitero. É o Salmo 91, o verso 1, que diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Como é gostoso descansar à sombra. Mas há muita sombra que enquanto você descansa, você morre. Porém, a sombra do Todo-Poderoso, o seu descanso é vital e cada vez mais vital, cada vez mais abundante nessa vida gloriosa. Ele é o Todo-Poderoso. E agora, em Colossenses 3:1, a palavra declara o seguinte: se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Por isto você precisa pensar neste Jesus que está aqui com a sua presença, mas o ponto de partida de sua eterna, poderosa personalidade é desde o lugar onde ele se acha assentado à mão direita de Deus Pai. Ele que na cruz do Calvário nos atraiu com uma atração poderosa, de tal maneira que pelo seu grande amor ficamos nele, ali naquela cruz, ao ponto de confessarmos que estamos crucificados com Cristo. Estamos realmente crucificados com Cristo, não por nossa invencionice, nem por nossa arte, mas porque Ele realmente nos atraiu. Isto é que é glorioso. E mais, o amor de Cristo nos constrange
julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Morreram. Você sabe para que morrer? Este morrer aqui é para tratar com o nosso problema pela raiz. Porque depois que se chega à morte, chega-se ao mais profundo. Ninguém pode ir mais baixo do que a morte. E Cristo então nos fez morrer ali naquela cruz, naquela morte que não era dele, era nossa. Ele morreu em nosso favor. Ele morreu a nossa morte e nele fomos mortos consequentemente. Um morreu por todos, logo, portanto, consequentemente, todos morreram. Ora, eu morri. E foi isto que me transformou. Eu conheço multidões que morreram e agora confessam a sua transformação. Por que você não aproveita crer neste Salvador poderoso que te fez morrer naquela cruz? Porque a sua poderosa salvação precisava te abranger desde o mais fundo do seu ser, que é a partir da morte. E agora, mortos nele, fomos ressuscitados. Que maravilha! Que fomos ressuscitados com Cristo. Nesta ressurreição com Ele, ganhamos a sua vida. Esta passagem da palavra de Deus é sempre encantadora. Estando nós mortos em nossas iniquidades, em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Meu amigo, se você não crê neste Cristo, que é Salvador poderoso, é porque você não está entendendo como Ele nos salva e como Ele te salva. Ele nos fez morrer ali naquela cruz. Ele nos fez ressuscitar na sua ressurreição, para ser a nossa vida. E então agora dentro de nós, Ele exerce esta salvação. E eu lhe pergunto, suficiente ou relativa? Poderosa ou mais ou menos? Não cremos assim na parcialidade desta salvação de Jesus. Ele é o Salvador poderoso em quem confiamos. E agora, renda-se inteiramente a Ele. A palavra crer equivale a render-se. Se você crê em alguém, você lhe rende tudo de si. Você rende a sua vida. Você rende todo o seu bem. Você rende tudo que você é, tudo que você tem. Porque a palavra crer significa render-se. Eu me lembro quando, na angústia da minha iniquidade, eu clamei ao Senhor e lancei-me aos seus braços, a essa altura, desesperado de mim mesmo, clamando, miserável homem que eu sou, Jesus, só tu podes livrar-me do corpo desta morte. E eu me lanço nos teus braços, Senhor, incondicionalmente. Eu não quero outra coisa, eu não quero outro recurso, senão esta graça que o Senhor tem para mim. E que hora bendita esta, quando pude ver que na cruz do Calvário, Ele me atraiu. E que eu fui crucificado com Ele realmente, tão realmente como Ele foi crucificado. E que esta maravilha me levou à ressurreição com Ele. Ele hoje é minha vida. Ele hoje é minha vida. Eu estou perdido ou estou salvo? Plena ou relativamente salvo? Ele é a minha vida. Até quanto este Cristo pode me salvar? Ele é a minha vida. E sabe o que mais? Vida eterna. E sabe o que mais? Vida cada vez mais abundante. Não posso pensar num Salvador derrotado, porque Deus nos levantou um Salvador poderoso. Ele que nos fez esta obra maravilhosa, agora se acha sentado à mão direita de Deus Pai, com todo o poder no céu e na terra. Nós temos o texto de Mateus, capítulo 28, verso 18,
onde a palavra de Deus nos mostra que foi-lhe dado este poder, a palavra poder, que está aí no lugar da palavra, em vez da palavra autoridade, 28, 18 de Mateus. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu não sei, o que é que você acha? Se ele tem todo o poder, será que nós ainda deveríamos pensar numa relatividade? Quem é que quer raciocinar este absurdo de considerar o todo relativo? Isso é absurdo. Nem na matemática você pode admitir que o todo seja uma parte. Agora, Cristo é Salvador total, Cristo é todo-poderoso para salvar, e você abra os seus braços para Jesus, lance-se nele, descansando com fé, descansando com certeza, porque Jesus é o nosso Salvador poderoso. Glória a Jesus, grande glória a Jesus, eterna glória a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador poderoso. Ele é o nosso Salvador poderoso. Descansa nele de todo o seu coração, descansa nele agora mesmo. Você não tem razão de ainda titubear diante deste fato. Ele é o seu Salvador poderoso. E não ouça aqueles que levantem dúvida contra este Salvador poderoso, mas lance a sua confiança na palavra que o afirma. Nosso Salvador poderoso e para sempre. Glória a Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.